E aí, o que tá rolando de novo? Tá rolando dar um update com o Cruzmos, o carro que já vem com Wi-Fi nativo. E quando o assunto é segurança? Fica tranquilo, doutor, aqui ele tem o serviço de emergência OnStar. Em matéria de economia, vai bem? O update é até na condição. Taxa zero em 36 vezes e supervalorização do usado. Alguma condição especial para mim? Opa, tem sim. Isenção de IPI para PCD, viu? Dê um update na sua garagem. Encontre o Cruz. Para os famintos, para os insaciáveis, para aqueles que encaram a vida com água na boca. Tamo junto. De norte a sul, da pizza ao Baião de Dois, do restaurante da Dona Ana ao pet shop do Zé Mário, levamos o verdadeiro Brasil aos brasileiros. Somos delivery. Muito delivery. Delivery Much. Estamos no bolso, na cozinha, nas ruas, na casa de milhões de pessoas. Pediu? A gente entrega. Não é gula, é fome de estar perto. Delivery Much. Tamo junto. Fala galera, como é que vocês estão? A gente está aqui gravando mais um episódio do Oeste Podcast, que vai ser um canal que vocês vão receber pessoas que têm coisas importantes para falar, coisas legais para falar aqui da nossa região. E como a gente gosta de ouvir coisas interessantes, hoje a gente trouxe aqui uma pessoa que é muito interessante, uma pessoa que eu admiro demais, uma mulher incrível. Estamos aqui com a Jéssica Mota. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra te receber aqui. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito da hora. Obrigada, Bruno. Olá, todo mundo que nos vê, nos ouve. É uma baita pressão, né? Depois dessa apresentação, depois sucedeu o Diego Gadler no episódio 0, que eu ouvi e adorei. Então, obrigado pelo convite. Espero que todos curtam. Certeza que o pessoal vai gostar. Eu que agradeço por você aceitar o nosso convite. Pessoal, a Jéssica ela é professora da UNOESC, assessora jurídica do Polo Inovação, advogada, mãe da Isa e do Vini e ainda nas horas vagas é trilheira e corredora. E agora eu sou avó de pets. E agora é avó de pet. E ainda tem 24 horas no dia, né? Então, tenho 24 horas como todo mundo. Às vezes parece que é um pouco mais, mas a gente dá conta. No final do dia ainda você pensa, pô, podia ter um pouquinho mais. Podia, né? Acho que é natural do ser humano a gente sempre achar que podia ter feito mais do que fez, mas tá tudo certo. Acho que tá bom assim. Normal, tá bom assim, tá logo. Bom assim. Pessoal, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Primeiramente eu quero falar do Delivery Much Joaçaba, que é um aplicativo que conecta a necessidade, a vontade de comer. Eu uso muito, adoro. Eu também uso pra caramba. Acho que se for contar lá, deve ter um sistema. Pode ver lá que eu sou um dos clientes mais ativos do Delivery Much. E é magro, gente, olha só, né? É, magro de ruim, pra né? qualquer um, Conhece né? magro de ruim? Não conheço. Também a Auto Show Joaçaba, uma empresa excelente, sempre fecha bons negócios, atendimento ótimo. E agora lá tem o Bolt, que é um carro 100% elétrico, que está disponível lá para quem quiser conhecer, que eu estou adorando essa tecnologia chegando cada vez mais pertinho de nós. Bombando, não vamos fugir disso. Aqui em Joaçaba tem até dois pontos de carregador, muito legal, cara. Essa tecnologia que venha mais perto cada vez mais da gente. Também tem um patrocinador que eu estou muito feliz, que é a Duck Bill Joaçaba, que é uma empresa que eu sou fã. Além de fã, agora estão me patrocinando. Eu vou dizer o que se o Bruno tá feliz, né, gente? Eu vou dizer o que? Tem um cookie aqui recheado. Eles mandaram pra gente um cappuccino de avelã. Sensacional. Duas sodas italianas e esse cookie aqui que é de... Não sei, é maravilhoso. Ovo maltine, meu, eu tô louco pra comer. Vou comer depois. Durante a gravação eu vou comer, certeza. Também quero agradecer a Marf Distribuidora, que é nosso novo apoiador aí também. Eles estão com essa ração premium, que é da Disney, que eu achei super fofa a embalagem, cara. Gente, eu amei, né? Porque agora eu adotei pets.
Eu adotei um casalzinho, um menino e uma menina, faz 15 dias. Gente, esse cabelo em pé aqui não é à toa, tá? Eu não sabia que essa que era a mãe de pet, mas ela é vó de pet, né? Tá certo. E eu adorei esse patrocinador, adorei. Eles comem melhor do que a gente. Já vou comprar essa ração, achei muito fofa. E pelo que eu li ali, maravilhosa, né? É 100% reciclável a Tem embalagem. até de salmão pra gatos. Pô, olha isso aqui. Esse a gente pode levar pra almoçar, Bruno. Sabor salmão, eu vou levar. Gato castrado, melhor não. Melhor não. Será que não tem pra gato não castrado? Não. Acho que gato castrado é melhor não. Ó, frango e arroz aqui, ó, super light. Adorei. E também agradecer a Dona Vale, a barbearia, uma das melhores da região. E uma barbearia que conta com atendimento personalizado, agendamentos via aplicativo. A gente, seu horário, a gente está lá. Um abraço para os guris da barbearia. E a gente está lá querendo receber vocês de sempre da melhor maneira possível. Não esqueci de ninguém? Não. Acho que não. Jéssica, a gente viu aqui que todas as empresas apoiadoras muito inovadoras, né? A barbearia lida com aplicativo, a DuckBill tem um processo muito inovador em relação ao café, o Bolt da Chevrolet nem se fala, eletricidade, o Delivery Much aplicativo, né? E a gente está aqui no Polo de Inovação gravando esse podcast. Então, eu gostaria de saber para ti, que você é uma pessoa que eu vejo que é muito ligada à inovação, qual que é a tua definição para inovação e como que você é tão ligado à inovação, de onde surgiu isso? Parece estranho, né? Porque, para quem não sabe, eu sou formada em Direito, com especialização em Gestão Financeira, e o meu mestrado é um mestrado interdisciplinar na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu fiz um mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Pensei assim, meu Deus, quando eu falo de um advogado sempre a noção que eu tenho é o mais inovador que ela pode ser é alterar a fonte de uma petição de Times para Arial, né? E essa oportunidade de estar na universidade há 22 anos já, grande parte desse tempo como docente no curso de Direito, conviver com os estudantes e ter essa oportunidade de já lá em 2009 participar do projeto que desenvolveu o projeto do Polo de Inovação, pensando na inovação como um meio de desenvolver a região, realmente é um tema que está intrínseco já a quem eu sou e a minha atividade profissional. E eu acho que o exemplo dos patrocinadores nos deixa bem claro que a inovação, como você perguntou, o que é inovar, né? Parece que é muito distante da nossa realidade pessoal e profissional. Inovar, num conceito bem simples, é fazer diferente. Se eu fosse trazer aqui o conceito do Manual de Oslo, da OCDE, bom, inovação pode ser em produtos, processos, serviços, inovação de marketing. A inovação pode ser radical e incremental. Na prática é fazer diferente. Sim. É olhar o problema como uma oportunidade. É entender que eu posso sim fazer bem e fazer melhor um novo produto, um novo processo, um novo serviço e, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não preciso ter tecnologia envolvida necessariamente. Eu posso ter um excelente produto para pet, como é o caso do produto da Marp Distribuidora, que tem essa preocupação, que agora que eu sou vó de pet, né, eu vejo que é uma preocupação de qualidade, de saúde do animal, de você adotar inovação no produto, no processo de realização, na embalagem, né? A gente vê aqui a DuckBill. O que tu quer no final das contas? Um atendimento top, um produto de qualidade. É isso mesmo. Né? Tá inovando então, no isso setor, que é inovar. Exatamente. Legal. Eu também acredito que a inovação... Tem muita gente que pensa que inovação tu tem que ser um inventor, né? Tipo, inventar um novo. Tem que ter robô, né? Tem que ter tecnologia. É claro, qual que é a vantagem da tecnologia? A tecnologia te permite ir mais longe e mais rápido. Por isso que normalmente as inovações que impactam são aquelas que têm tecnologia envolvida. Sim. Vamos pegar o caso da tua barbearia. Há 30 anos atrás, se eu quisesse cortar o cabelo, fazer a barba, eu teria que ir lá, passar na barbearia, anotar um horário, melhor horário, né? Hoje eu consigo no aplicativo ver se tem disponibilidade, os horários disponíveis, a flexibilidade de tempo, de horário, sem falar que o que eu tenho lá, apesar de eu não frequentar a tua barbearia, tá pessoal, não frequento a barbearia, vocês atendem mulheres? Não atendemos, mas você está super convidada para ir lá tomar um café, tomar uma cervejinha. Né? Fica a dica, daqui a pouco, por que não inovar em uma barbearia ter para mulheres? Cara, sabe que eu ouço muito isso? Eu já tenho várias ideias aqui. Mas eu acredito que inovação
vem muito de pensar fora da caixinha mesmo. Tipo, Claro. você não precisa inventar Tem um monte de uma mulher coisa que faz nova. buço, por exemplo, com cera. Por que não? Por que não? A gente vai pensar nisso. Né, gente? Anota lá na nossa lista de inovações para serem pensadas. E, pô, de repente você pode ter uma barbearia e pegar um café, por exemplo. Ou você está inovando. Você está juntando duas coisas que já existem e está fazendo uma coisa assim, ó, diferente. eu acho que o momento que a gente vive, que é o momento da pandemia, exigiu muito dos empreendedores que olhassem as suas realidades e a resolução dos problemas de um jeito diferente. Sim. Em todas as áreas. Então, quando eu falo de inovação, eu não falo só profissionalmente, eu falo pessoalmente. Se você quiser ser um cara top, uma mulher top, de sucesso, você tem que inovar, pessoal e profissionalmente, sempre. Tem um exemplo que eu gosto muito, um exemplo da pandemia, que é de uma manicure em Amsterdã, que em razão da pandemia teve que deixar de atender as suas clientes, porque como é que ia fazer a unha das mulheres, né, sem frequentar salão e ir na casa? E ela voltou ao atendimento, atendendo as mulheres pela porta. Como? Ela ficava do lado de fora da porta das casas e as clientes do lado de dentro passando a mão pela caixa de correio. Nos Estados Unidos e na Europa é muito comum você ter no meio da porta aquele espaço para passar a correspondência. E ela começou a fazer a unha depois da pandemia, nesse momento que a gente vive de pandemia, usando essa tática de que as clientes passassem a mão pelo buraquinho da porta, ela faz a unha sem muito contato físico com essa cliente e não deixou de atender. Então, tem tecnologia, tem robô? Não. Tem um problema, tem uma oportunidade e um olhar criativo para resolver aquele problema. E é dali que sai a inovação, né? Para pegar a necessidade da pessoa e você achar a solução dela de uma maneira nova. Cara, tu falou tudo, assim, a inovação vem dos problemas. E aí eu pergunto, quem aí tem problema? Tu tem problema? Sartori tem problema? Todo mundo, o Vini pela cara não tem problema, mas todos temos problemas. E a sacada é encontrar a melhor maneira para resolver esse problema. Se eu puder dar uma dica aqui para quem está nos ouvindo, vendo, assim, sejam solucionadores. Gente criando problema no mundo tem um monte, tá? Não sejam desses. Solucionem problemas. É isso que vende, é isso que dá dinheiro, é isso que faz você ter sucesso. Para criar problema a gente já tá cheio, né? Tem. Tu tá falando ali de inovação. A gente tá falando de inovação, eu queria saber se você, na tua realidade... É muito bom isso aqui. Não, eu tô achando o máximo, não tinha provado ainda, mas é muito bom. Queria saber na tua realidade, assim, na advocacia, aqui no polo de inovação, claro que tu vai ter, mas na advocacia ou em você ser professora, qual que é a inovação que tem no teu cotidiano? Você tem algum exemplo de inovação? Sim, eu sou professora aqui na UNOESC, né, no curso de Direito, e também sou sócia do escritório da Selo Sociedade de Advogados. Um beijo para os meus sócios, amo. E a gente percebe sempre e cada vez mais a possibilidade de inovar no direito, não só no direito, em outras áreas que são tradicionais. Vejamos a medicina agora, nessa época de pandemia, aquela resistência para a telemedicina, e agora parece que normalizou. Nós, inclusive, temos projetos, empresas incubadas aqui no polo de inovação que trabalham com aplicativos para a área da saúde. Na área do direito isso não vai ser diferente. A gente vem nos últimos anos vendo a aplicação da inteligência artificial para a área do direito. Para quem é meu aluno aí, foi meu aluno no primeiro semestre, sabe que a gente aprende o que é jurisprudência, como pesquisar jurisprudência, que é o conjunto de decisões dos tribunais, para entender como é que os desembargadores, os juízes de instâncias superiores estão julgando determinados casos. Hoje, uma inteligência artificial faz isso. Muito mais rápido, muito mais ágil, com muito mais qualidade que qualquer ser humano faz. E aí você diz assim, mas essa inovação no direito, tem muitas inovações no direito. Uma delas, utilizando inteligência artificial. A gente vê muito assim, no direito agora, um termo, eu estava estudando inclusive hoje cedo sobre isso, o legal design. O que é o legal design? É a capacidade que eu tenho de colocar os termos jurídicos, os documentos jurídicos, de um jeito palatável. Porque ninguém é obrigado a saber o que significa data vênia, jurisprudência, brocar dos latinos, né? O direito tem que ser acessível às pessoas, acessível aos cidadãos. E se eu uso uma linguagem que ninguém entende, qual que é o propósito? Né? Sim, eu mesmo, que sou administrador de formação e não estudei direito, nunca fui atrás muito de direito. Aí eu entro numa roda de conversa com meus amigos, não entendo termos nenhum. E quando preciso para minha empresa, também é difícil de compreender algumas coisas, né? Também acho que tem que ser mais palpável. Essa é uma das vantagens da inovação, da tecnologia, a possibilidade que eu tenho de conectar as pessoas com os conteúdos que aparentemente eram
de difícil acesso, de difícil compreensão. Só tem que cuidar um pouquinho, né? Às vezes me preocupo com essa confiança exagerada no Google, né? O doutor Google nem sempre sabe tudo, né? Então, muito cuidado com as particularidades. Mas acho que essa é uma das grandes inovações do direito, que é poder cada vez mais conectar os cidadãos ao direito, ao conhecer o direito. E isso é possível, né? Seja pela inteligência artificial, seja pela inovação. Agora a gente vem falando de arbitragem, a gente tem empresas aqui em Joaçaba, inclusive um beijo para o pessoal de mediação da arbitragem. A gente tem os aplicativos, a gente tem a inteligência artificial, a gente tem o atendimento diferenciado para o profissional. Mas eu acredito que esse conhecimento das pessoas comuns está cada vez mais próximo, sabe? Porque tem termos assim que a gente nunca saberia, conhecimentos, conteúdos que a gente não tinha acesso há muito pouco tempo. Agora, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal que, por exemplo, é meusucesso.com, que são esses streamings de conhecimento, de estudo, sabe? Tem meusucesso.com, tem agora Finclass, que é do grupo Primo Rico, que eu achei o máximo. E lá dentro você tem tudo para qualquer tipo de empresa que você pode entrar lá, ter uma aula com os caras mais tops do Brasil sobre investimentos, ou até no meusucesso.com. Entra lá, tu vai ter... Pô, eu quero saber como é que o cara abriu a barbearia lá, por exemplo, o top. Vai lá, ele mostra toda a gestão que ele faz. E, cara, o custo é bizarro, tipo, R$29,90, o meusucesso.com acho que tá 70 pila, uma coisa bizarra. E eu acho que isso vai chegando cada vez mais próximo da nossa realidade e vai ajudando cada vez mais pessoas. Inclusive no direito deve estar vindo alguma coisa nessa pegada. Tem muitas coisas legais na área do direito. Eu tenho um gosto bem eclético assim, para conteúdo. Acho que uma das grandes qualidades do profissional hoje, de qualquer área, é você saber curar conteúdo. Quais são os conteúdos relevantes para a tua área? Outra dica assim, que eu levo para minha vida. Você é administrador, mas tu estuda tudo, certo? Eu sou advogada, eu estudo tudo. Eu abro o meu radar para tudo, porque quanto mais os inputs, mais diversos são os inputs, maior a chance de eu ser criativa, mais solucionadora de problemas. E os podcasts e os conteúdos gratuitos ou com um custo baixo, de qualidade, eles estão proliferando. Eu estou ouvindo 2 podcasts agora, especificamente, Os Sócios e Xadrez Verbal, indicação de um colega, de um amigo. E eles são incríveis, porque você tem lá no Xadrez Verbal política internacional de qualidade, num conteúdo que você é capaz de compreender. Nos Sócios você tem tudo sobre gestão e empreendedorismo, e essa é a grande sacada. O que eu posso aprender com o erro de outras pessoas e não cometer os mesmos erros? Né? Isso acho que é incrível. E é uma das habilidades que eu penso que todos nós temos que desenvolver, essa de entender qual que é o conteúdo relevante, porque informação tem muito, o tempo todo. Você é bombardeado o tempo todo com informação. Agora, o que importa? O que é importante para você, pessoalmente e profissionalmente? Essa é uma das grandes habilidades que eu tento desenvolver o tempo todo. Assim, na área jurídica, eu escuto, agora eu estou escutando bastante podcast e conteúdo de proteção de dados, né, que é a minha área de atuação de escritório. Então, eu estou ouvindo muito o Data Privacy, os podcasts da Data Privacy Brasil são bem legais. E todos os conteúdos que tenham conexão com proteção de dados. Que é um assunto que está bem relevante, assim, né? Inclusive, eu quando eu vim te entrevistar, sabia que você estava trabalhando nisso. Foi estudar, foi fazer o tema de casa, né? Eu até anotei algumas coisas aqui, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa trazer para nossa realidade, porque, cara, todo mundo tem que proteger os seus dados. Fazer uma pergunta difícil para você agora. A barbearia já está adequada? A Lei Geral de Proteção de Dados? Essa é a pergunta difícil, né? Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, na verdade, sabe? Olha só! Eu queria saber como as fazer? Empresas... na verdade, primeiramente, eu queria saber qual que é a importância de você proteger os seus dados. Sensacional. Bom, todos devem estar acompanhando aí o momento que a gente chama de quarta revolução industrial, que é um momento altamente intermediado por tecnologia e por compartilhamento de dados, em especial dados pessoais. Sim. Aquela máxima, né, super batida de que quando o produto é de graça é porque o produto é você, né? Quando é de graça, isso quer dizer o quê? Que os nossos dados, as informações de quem a gente é, do que a gente consome, valem muito. Quando eu era pequena, eu lembro que para qualquer pessoa vender alguma coisa para os meus pais, tinha que bater lá na minha casa, ofertar, telefonar depois de um tempo. Hoje não.
Hoje eu consigo descobrir facilmente quem é o Bruno. 3 minutos stalkeando tuas redes sociais, eu já sei onde você mora, com quem você se relaciona, se você é vegano, se você não é, se você tem pet, se você tem filhos, tudo. Exato. Né? Então, esses dados valem muito, porque a Duckbill quer saber que tipo de café que eu gosto, se eu como cookies, se a marca quer saber se eu tenho gato, se eu tenho cachorro. E tem problema? Não tem. Porque eu também não quero abrir o meu Google e receber propaganda de máquina agrícola, por exemplo. Né? Não é o meu perfil de consumo. Por outro lado, quando esses dados são usados sem controle, sem uma orientação ética, legal, isso começa a ter problemas. E aí eu pergunto, quem de vocês que está nos ouvindo, nos assistindo, enfim, já encheu o saco de ter ligação de banco, de empresa de telefonia, de contatos impertinentes, inoportunos? Você fala assim, cara, como é que esse cara tem meu telefone, tem meu contato? Muito. Por que eu estou recebendo propaganda aqui de viagem para Natal? Enfim, né? Então, o objetivo da lei é esse, é garantir que os nossos dados sejam usados nos limites legais, né? De que o indivíduo que usa esse dado, ele tenha um norteador e de que eu não seja importunada a qualquer momento ou sem a minha devida autorização. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Eu falo, mas para introduzir é assim mesmo, com esse professor, assim mesmo, gente. vai. Advogado e professor estão fritos. Por óbvio, né, que eu não posso, por força de estatuto de ética aqui, fazer consultoria jurídica, mas eu posso sim dizer que todas as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, ou seja, se você é uma barbearia, se você é uma escola, uma loja, se você é um hospital, se você é uma câmara de vereadores, se você é, enfim, um cartório, todas as pessoas jurídicas de direito público ou privado precisam estar adequadas à lei. E se você é pessoa física, se você é um profissional liberal e tem em seu poder dados de pessoas, você também precisa estar adequado. Ou seja, se eu sou um fisioterapeuta, um psicólogo, um barbeiro, se eu sou um administrador e tenho dados pessoais em meu poder com finalidades econômicas, eu preciso respeitar a lei. Ah, mas o que eu faço com os meus grupos de WhatsApp, com os dados da minha família que eu quero compartilhar com um amigo, quero fazer um grupo agora para marcar um jantar? Dados sem finalidades econômicas, ok. Agora, se eu estou lá na minha barbearia e eu faço o cadastro dos meus clientes, esse cadastro, seja físico ou seja digital, ele tem que respeitar as bases legais para existir. Não só para coleta, para utilização, para armazenamento, para o compartilhamento. Imagina que a Duckbill, por exemplo, diz assim, Bruno, compartilha comigo a relação de clientes aí da Dona Vale que eu quero mandar um cookie, né, um café para eles de presente. Sim. Opa! Não lembre, tá certo, não. para qual foi a finalidade que esse dado foi coletado do teu cliente? Para você prestar um serviço, certo? Certo. E aí você vai desvirtuar essa coleta para compartilhar com um terceiro. Sem a permissão de quem cedeu o CPF. E aí... Inclusive, eu queria saber o que é considerado dados pessoais. Boa! Acho que a primeira pergunta mais importante. Dado pessoal é tudo que identifique ou torne um indivíduo identificável. Então, nome, RG... nome identifica o indivíduo, óbvio. Sim. Nome, RG, CPF, placa de carro. Se eu falar assim, sabe aquele garoto que é o âncora do Oeste Podcast? Mesmo que ninguém saiba o teu nome e teu CPF, as pessoas vão ligar essa informação a você. Então, isso pode ser um dado que identifique, pode ser um dado pessoal. Então, imagine que eu sei a placa do teu carro. Né? Conheço, você tem um carro diferente, sei lá, um Camaro amarelo, placa XXX. E o teu carro está na frente da igreja evangélica tal. Sempre nas segundas-feiras, que é o horário do culto. Cara, eu não preciso saber de mais nada. Né? Aquela informação é suficiente para saber que o Bruno frequenta a religião tal. Aí eu tenho, além de um dado pessoal sensível. Sim. Que é um dado que, além de identificar o indivíduo, pode suscitar um tratamento preconceituoso. Religião, orientação sexual, dados biométricos, né? Podem ser considerados dados pessoais sensíveis. Isso na mão das empresas pode ser até afetar a pessoa física, né? Na verdade, assim, além das penalidades pelo descumprimento, né, você pode ter um problema reputacional. Imagina se vazam dados dos seus clientes lá da Dona Valha. Né? Vazam os dados, você compartilha com um parceiro ou você, sei lá, imprime uma lista de clientes num documento físico e isso se espalha pela rua.
isso vai criar um problema reputacional. O cara, antes de ir na tua barbearia, vai pensar, puta, eu vou lá, mas eu não vou fazer cadastro. Não vou dar nenhum dado meu, porque é perigoso. Além da reputação da empresa, qual que é a responsabilidade? É judicial, administrativa, tem multa? Tem responsabilidade administrativa, contratual e judicial. Administrativa, aplicada pelos órgãos de fiscalização. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, PROCON, MP, multas graves de até 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração. Eu vi que 50 milhões, as empresas com certeza vão ter mais cuidado. Não. Mas assim, às vezes eu penso, você é uma clínica médica, né? Você teve um vazamento de dados. E pode acontecer, tá? Ninguém tá livre disso, né? Os incidentes, eles nem sempre podem acontecer em razão de um ataque hacker, por exemplo. Mas grande parte dos incidentes, eles são falhas internas, falhas humanas. Profissionais mal orientados, mal treinados, desavisados, mal intencionados, né? Então, pode acontecer, ninguém está livre. E, às vezes, pior do que uma multa, o que tu prefere? Você é uma clínica médica numa cidade do interior, você prefere pagar uma multa de 10 mil ou ter que mandar um e-mail e fazer um post nas redes sociais para todos os teus pacientes de que teve vazamento na tua clínica? É melhor pagar multa, né? Bem melhor. Então... E eu tenho certeza que agora, com a quantidade de vazamento de dados que tem acontecido, até de empresas grandes aqui brasileiras, tantas empresas vão ter mais cuidado, inclusive protejam os dados dos seus clientes. Eu vou fazer isso. Dos seus funcionários também. E tanto acho que a pessoa física mesmo, a própria pessoa, porque a gente vê, cara, a pessoa vai lá e troca o CPF dela com um desconto na farmácia. E, cara, a gente passa o CPF, vai passando o CPF sem nem pedir por que tá salvando, o que vai ser feito com os meus dados. Eu acredito que essa cultura vai ser cada vez mais ativa no Brasil. Assim, acho que você tocou em 2 pontos essenciais. Assim, o primeiro que é o da cultura da proteção de dados. Que a gente tenha noção, não é ser maluco agora, não posso falar nada para ninguém, tudo precisa de consentimento, não, né? E agora eu vou adequar minha empresa porque eu vou ser multada com 50 milhões de reais. Não, respira, tá tudo bem, né? Calma. Acho que o primeiro passo é entender a lei, fazer esse exercício de para que você está coletando esse dado, como ele vai ser utilizado, por quem, quanto tempo. Primeiro exercício. Segundo, óbvio, né, para as empresas, empreendedores que nos ouvem, procurar o seu advogado de confiança para entender direitinho quais são os impactos. Cada empresa é uma empresa, tá? Tem que cuidar dos dados dos clientes. Às vezes, o meu cliente foco é empresa. Então, eu não tenho muitos dados de pessoas físicas na minha base de dados, mas eu tenho 3 mil funcionários. Então, meu fluxo maior de dados é de funcionários e não de clientes. Então, tem que cuidar. Cada empresa é uma empresa. Não é o mesmo processo numa loja agropecuária, numa loja em 99, num restaurante, numa barbearia, num polo, diferente. E o segundo exercício, que é esse de questionar, a segunda questão é a cultura da inovação mesmo, a cultura da proteção de dados. Que é de a gente entender que o nosso dado define quem a gente é. Ele é valioso. Muito. As empresas eu ouvi num podcast que dados valem mais que ouro no mercado atual. Vale muito, porque... Então tá explicada a multa de 50 milhões, né? Também. E assim, além da penalidade administrativa, que é essa pelos entes fiscalizadores, tem a judicial, nada impede de eu ser... O que aconteceu com a Renner há uns dias, né? A Renner teve um grande vazamento de dados, o PROCON já veio de soco, notificou, já tem ação... uma ação judicial contra a Renner em razão do volume de dados que foram vazados. Então, penas administrativas, penas judiciais e tem as penalidades contratuais. Dependendo dos vínculos contratuais que a minha empresa tem, eu posso também ser executado num contrato, a reparar dano, a devolver dinheiro, a extinguir contrato. Então, é bem sério. Eu tava vendo um dado também que nós brasileiros somos os segundos no mundo todo que tem a maior facilidade de achar dados por redes sociais, por exemplo. Somos mais abertos, o segundo mais aberto país, assim. Todo mundo lá postando tudo. Eu escuto isso o tempo todo, mas a minha vida é um livro aberto. Vou fazer um exercício aqui contigo, Bruno. Bruno, conta aqui pra gente, não deve ter tanta gente assistindo aí, conta pra gente aí a tua senha de banco. Tá doido, não? Não pode, né? E fala pra mim, assim, nessa cidade, qual é a pessoa que você mais odeia? Conta aí pra... Não? Também não odeio ninguém, eu amo todo mundo.
Preguiça. Tem coisas que as pessoas não querem saber, não precisam ser conhecidas, a gente não precisa divulgar, entendeu? Sim. Então, a gente tem que ter esse olhar de preservar. A gente vive um movimento muito de, né, exposição, então, eu não sou referência, tá, gente? Não sou exemplo, mas acho que é um exercício importante. Cada vez mais. E nesse cenário, assim, qual que é a perspectiva agora a perspectiva cada vez mais as pessoas se cuidarem? Você acredita que vai mudar, assim? Eu acredito muito, assim, que a gente vai ter um movimento agora que não é tão legal, que é o movimento da enxurrada de ação, dos titulares que acham que a dona Vara me ligou me oferecendo um desconto. Quem autorizou a dona Vara me ligar? Vou processar. Sabe? Então, acho que a gente vai ver um movimento aí bem chato de dá-lhe processar. Acho que não é esse o movimento. O movimento é, claro, cumprir a lei, adequar e fazer as coisas certas, mas não é ferrar o empreendedor, né? Tu é empreendedor e sabe como é difícil empreender no Brasil, então acho que a ideia é fazer um movimento adequado de proteção de dados, mas eu vejo um cenário não tão otimista nesse sentido. Assim. Uma dúvida que eu tenho também beleza, a gente viu já qual que é a responsabilidade da empresa. Eu queria saber qual que é o direito da pessoa. Por exemplo, ela liga na empresa, eu quero que você exclua os meus dados. Muito bom. Ou, você não tem como ligar num Serasa, por exemplo, eu exclua tudo que eu tenho aí, né? Então. Queria saber qual que é o direito da pessoa em relação a isso também. Bom, a lei estabelece lá no artigo 18, acho, quais são os direitos que o titular de dados tem, que nós temos. E tem uma série de direitos que são preservados. Então, eu posso revogar o uso desse dado por um terceiro, eu posso requerer quais são as informações existentes a meu respeito, pedir alteração, pedir portabilidade dos dados de uma empresa para outra. Sem limites? Não. Tem se falado muito agora tudo precisa de consentimento? Não. O consentimento é uma base legal. Tem outras 9 bases que me permitem usar dados de pessoas. Então, nem sempre eu vou conseguir revogar, como você bem disse. Por exemplo, um funcionário que sai de uma empresa, 2 dias depois faz um requerimento para a empresa para revogar os dados dele, porque ele está com muita raiva da empresa e não quer que a empresa tenha nenhum dado dele. Não pode. Sim. Porque a empresa tem uma obrigação legal de guarda em razão das demandas trabalhistas e outras obrigações que a empresa tem. Então, querer ele pode. Mas se a gente é obrigado a cumprir, aí são outros 500. Então tem um limite no que a pessoa quer para o direito dela. Assim, direitos e deveres, né? Não é assim, agora são os meus dados, faço o que eu quiser. Cuidado, né? Cuidado. Você sim pode exercitar os seus direitos como titular, mas a lei também protege situações em que o indivíduo possa ter o teu dado em razão de uma obrigação legal, de uma política pública, de um contrato, tutela da saúde, enfim. São 10 as situações que a lei permite esse tratamento de dados. Sim. E agora linkando a inovação que a gente estava falando antes com a proteção de dados, a gente estava falando até da tecnologia, né? Da inteligência tecnológica. Pô, imagina o perigo de um vazamento de dados desses numa inteligência tecnológica usada para o mal, né? Deve ter hackers e tal. Assim, tem até um site que monitora em tempo real os ataques, os ransomware, os boots, enfim, eu não sou da área de tecnologia, mas tem isso, você consegue ver em tempo real. Mas como eu disse, o que os números dizem? Dizem que os vazamentos, eles acontecem em 70% em razão de pessoas. E não são pessoas querendo invadir sistemas. É que as pessoas que propositalmente invadem sistemas, elas têm uma finalidade pecuniária, né? Querem ganhar dinheiro com isso, querem sequestrar dados e pedir dinheiro em criptomoeda. Mas o vazamento de dados, um incidente, porque o que é um incidente, Bruno? Um incidente eu vou te mandar aqui uma foto tua, Bruno, que eu fiz tu aqui, e na hora de compartilhar no WhatsApp, mandei para um outro Bruno que é meu contato. Sim. Cara, isso é um incidente. Eu compartilhei um dado pessoal de uma pessoa com um terceiro, sem ter uma base legal, por equívoco. Né? O que pega é quando eu tenho volume de dados, é quando eu tenho o tipo de dado, o uso desse dado, a finalidade, as circunstâncias do vazamento. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter. E talvez você esteja se perguntando assim, mas será que essa coisa da proteção de dados, mais uma lei, né? Será que isso não vai impedir um pouco a inovação tecnológica? Será que isso não vai tolher as pessoas de inovarem? Será que vai?
Eu acredito que não. Eu acredito que o que vai acontecer agora, a gente tem cases aqui no Polo de Inovação de Empresas que começaram já a desenvolver os seus sistemas usando o Privacy by Design, que é o quê? Desenvolver o seu aplicativo pensando já na privacidade desde a constituição do equipamento. Então eu já preparo o meu produto, o meu processo, o meu serviço pensando em minimizar a coleta de dados pessoais desde o começo. Quanto menos dado eu precisar, melhor. É tipo batata quente, sabe? Tipo uma granadinha aberta. Cara, se eu não tô na guerra, pra que eu quero dado? No caso, então vai ser mais uma questão que a empresa vai inovar, então, né? Querendo ou não, a inovação, ela já está fazendo o aplicativo dela, o sistema dela, ela vai inovar, colocando já... A empresa vai ter que inovar nos seus sistemas, nos seus fluxos, porque vai ter que deixar de coletar tanto dado, vai ter que olhar de um jeito diferente para os dados dos seus clientes, para os dados dos seus prospects, para os dados dos seus funcionários. Então, vai obrigar, assim, uma mudança das empresas, dos empreendedores. E eu fico pensando, às vezes, tem aplicativos incríveis que a gente usa gratuitamente, né? E aí, tem aplicativo que faz tudo ali e, cara, não cobra nada. Só que, você foi lá, fez o cadastro, deixou teus dados e tudo mais, né? Acho, às vezes os alunos do primeiro semestre do curso de Direito, eu falo pra eles, pessoal, assim, metade desses aplicativos de redes sociais que vocês baixam, que você não lê, né, as políticas de privacidade, agora eles até estão adequando, minimizando as coletas, mas assim, metade desses aplicativos de redes sociais você autoriza que a câmera e o teu microfone fique ligado 24 horas, mesmo quando você não está usando o aplicativo. E aí eu acho bonitinho, assim, os meninos falando, professora, acabei de falar com a minha amiga que eu quero viajar para Gramado no feriado. Primeiro Google que o cara dá no Instagram, o que aparece? Patrocínio de passagem para Gramado, né? Isso é o universo conspirando para a pessoa ir para Gramado. Não. O nome disso é inteligência artificial, o nome disso é algoritmo, o nome disso é Big Data, o nome disso o produto é você. Quanto que você paga para fazer um patrocínio aqui no Instagram, no Facebook? É uma banana, gente. É caro. Por quê? Para aquele patrocínio chegar na tua persona. Na tua persona. A persona que quer ir para Gramado, que quer cortar o cabelo, que quer comprar a marca tal, que é fã de café, que tem pet. Essa é a sacada do aplicativo. E vai tudo através dos nossos dados que a gente cede para eles. E eu sempre desconfiei. Só não desconfio do meu Netflix. Deve ter alguma coisa errada lá que ele não me conhece muito bem, que nem... tu pensa, de repente... Eu abro lá, só tem filme que eu não gosto, cara. Tem que ficar rolando horas. Você deve dividir a tua conta com alguém. Divide. Tá explicado. Viu? Divide conta com alguém e a pessoa com quem você divide gosta desse tipo de filme. Eu tenho uma explicação pra tudo, gente. Não, mas chega a ser bizarro mesmo isso de... tu abrir ali... Tem um livro bem legal do Harari, é um historiador que escreveu o Sapiens, Homo Deus, bem legal. E o último livro que eu li dele são 21 lições para o século XXI. E ele fala da tecnologia, fala de guerra, fala de terrorismo, e ele aborda diversos aspectos, assim, super recomendo para quem curte ler, e eu espero que vocês curtam ler. E ele fala sobre muito dessa questão da tecnologia, que a tecnologia e a inovação, ela vem para facilitar a nossa vida. Sim. Todo movimento, todo esforço que é repetitivo vai ser substituído pela tecnologia. E vai sobrar o que para os seres humanos? A criação, a criatividade, a empatia. É isso que vai sobrar para alguns de nós, né? Porque nem todos nós temos essas habilidades, mas... podem ser trabalhadas. Podem ser desenvolvidas. Eu super acredito nisso. E aí voltamos na curadoria de conteúdos, né? Saber o que você está ouvindo, o que você está consumindo, porque hoje na internet, cara, é tudo. É tanto para ruim quanto para bom, né? Você está recebendo a todo momento, então é interessante fazer a curadoria de conteúdos para você receber só coisas que te agreguem e que sejam importantes no seu dia a dia, no seu desenvolvimento. Um exercício que é bem legal é você questionar as coisas que você recebe, assim, porque a gente recebe bobagem o tempo todo, né? Sim, direto. Então, acho que esse exercício é bem importante. Tem uma coisa que sempre norteou a minha vida e que é uma das coisas que o Harari fala no livro, que é humildade. Antes da curadoria de conteúdo, é você ser muito humilde para saber que você não sabe tudo. Sim. E que você não precisa saber tudo, mas que você tem que conhecer quem sabe. Eu acho que esse exercício assim de, cara, eu não sei, mas eu posso aprender. Tem um outro livro que é muito legal que eu li, que é da Carol Dweck, chama Mindset.
E ela fala que tem 2 tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Eu muito adoto a postura do mindset de crescimento, que é aquela postura de, cara, isso eu não sei, mas eu posso saber, posso aprender. Não quer dizer que eu vou ser a melhor pessoa nisso, porque tem uma questão também de habilidade pessoal, mas quer dizer que eu sou capaz de aprender e de entender. E eu acho que isso é um exercício bem importante também, de você ser humilde para saber que as coisas mudam muito rápido, que você tem que estar atento ao cenário, atentar ao que conhece em todas as áreas, estar perto de pessoas que estudem e que saibam. Então, aquele papo de que você é a soma das 5 pessoas com as quais você mais convive, cara, se é assim eu não sei, mas que eu busco estar sempre perto de pessoas com esse mindset de quero aprender, quero crescer, quero ser melhor, e não é só profissionalmente, sabe? Pessoalmente. Sim. Porque eu até tô fazendo um curso maravilhoso com a Márcia Brolo, maravilhoso sobre metas e resultados. E ela tava falando exatamente disso. Todo mundo quer ter, né? Quer ganhar, quer fazer, tarefeiro, né? Mas antes disso tá o ser, né? E é isso. Uma coisa é consequência da outra. Parece muito clichê, né? Essa da soma das 5 pessoas, você é a média. Cara, mas por exemplo, eu gosto de estar com pessoas que me alavanquem para cima, que me puxem para cima. Assim como eu tô com pessoas, de repente, que eu possa somar alguma coisa, o papo tá trocando uma ideia, eu quero, de repente, puxar um assunto mais interessante, uma conversa que possa somar na roda de amigos. Eu tenho meus amigos que, são extremamente inteligentes e sempre me puxam para cima, sempre, por exemplo, eu gosto de estar numa roda de amigo, por exemplo, e estar ouvindo uma coisa que você está falando, eu já estou pensando, cara, eu não penso assim, e o meu pensamento errado, eu não preciso nem falar nada na roda, mas já levo para casa aquela ideia implementada na cabeça, né, da mudança, do que você precisa mudar, para não se manter... E tu nem precisa concordar. Isso. Cara, isso é incrível, entendeu? Também humildade para aceitar que você não tá certo, humildade para ouvir a experiência do outro e para entender que o outro pode pensar diferente de você. Isso. Cara, eu vou falar, o mundo tá chato, né? Cara, muita polaridade. Eu tenho que ser direita, eu tenho que ser esquerda, eu tenho que ser Flamengo, eu tenho que ser Fluminense. Extremo. Eu tenho que ser da natureza, eu tenho que ser tecnológico. Cara, deixa as pessoas serem o que elas quiserem ser. Pode ser da natureza e pode vir aqui no polo e inovar. Cara, respeita as pessoas, pode vir no polo, vem. Esse ambiente aqui, eu queria aproveitar e dizer que o Polo de Inovação é um ambiente sensacional, é um ambiente da região e o objetivo desse espaço, já que a gente está falando de inovação, é proporcionar um ambiente inovador, de novas ideias, de networking, porque na vida, metade da vida é isso, né? Networking, com quem você se relaciona, o que você aprende, o que você dá para as pessoas. Então, eu amo esse espaço, pena que a gente não conseguiu estar lá nos almofadões, mas de repente numa outra, né? Sim. Cara, eu sou apaixonado por espaços como o Polo. Toda vez que eu vou em algum lugar, a Kátia aqui, nossa, a cabeça faz assim, né? Meu olho, o tamanho da coisa, e é muito legal. Eu queria muito conhecer aqui, não conhecia ainda. A Jéssica me apresentou. Que lugar incrível. Ficou convite, gente. Venham, melhor grosso ali da cidade também. Melhor grosso da cidade, muito bom. E eu não provei ainda, mas quem me falou... Você não provou ainda? Eu te falei. Mas eu já o Dieguinho falou, você falou, todo mundo tem falado, eu vou ter que provar. Mas é um espaço legal que tem como objetivo alavancar a inovação, né? A gente tem projetos inovadores aqui no prédio, não, ao contrário do que alguns pensam, não é um shopping, não é um prédio de um centro comercial, é um espaço para abrigar ideias, empreendimentos inovadores, que não tem necessariamente tecnologia, mas pode ter. Sim. Então a gente tem espaço de coworking, se você quiser vir trabalhar aqui meio período, dia, um mês, tem um espaço muito legal. Muito legal mesmo. A gente tem salas de reuniões, a gente tem auditório, tem uma sala da Unaesc aqui, o Unaesc Connect, incrível, que a gente vê ao fundo. A gente tem incubadora de empresas, então a ideia é ter um ambiente que proporcione o crescimento dessas empresas, que proporcione um espaço acolhedor, num custo não tão alto, que conecte pessoas, que conectem tecnologias, que conectem condições favoráveis à inovação. Sim. Essa é a ideia do Polo de Inovação, não tem dono, qualquer um pode vir, tem que vir conhecer as empresas. E a gente tem empresas aqui
que são de tirar o chapéu, realmente. Acho que quem não conhece, a expressão do Bruno é a mesma expressão que a gente vê de todas as pessoas que conhecem o prédio e conhecem os projetos, as empresas que a gente tem aqui. É coisa de, assim, de ficar maluco. Empresa de inteligência artificial, de visão computacional, aplicativo para a área da saúde, software, inteligência indústria 4.0, comunicação, inteligência para negócio, tudo que vocês imaginam tem aqui. E eu fico muito feliz em ver cada vez mais esse investimento em inovação, buscando... É difícil empreender no Brasil, né? Todo mundo sabe, mas eu fico feliz com vendo esse investimento. Eu estava vendo um dado que no Brasil a gente tem 12 startups unicórnios, que são startups de bilhões, né? Que vale mais de $1 bilhão. Mais de 1 bilhão. E aí a gente tem 12 aqui, e lá na Estônia a gente tem 5. Lá eles têm 5. E aí a gente pensa, pô, a gente tá bem, né? Se lá na Estônia tem 5, aqui tem 12. Só que aqui tem 250 milhões de pessoas e lá tem 1,2 milhões. Então é uma diferença absurda. E eu queria saber de ti, por que acontece isso? Será que é uma falta de investimento, de apoio? Ou será que seria só alguma coisa cultural, de repente? Essa é uma pergunta boa, como todas que você fez até agora, tá bem ensaiadinho. A inovação ela vai se dar pela atuação básica dos atores, né? Então, quando eu falo de atores, eu falo das universidades, dos institutos de pesquisa, que é onde a ciência acontece, governo e empresas. Então, a gente precisa de sociedade civil, a gente precisa ter a articulação desses atores para a inovação acontecer. Eu não tenho dúvidas de que falta, mas a gente está no caminho, um investimento maior em empreendedorismo e inovação. Você teve empreendedorismo na escola? Não tive. E você fez administração. Agora, eu não tive no curso de Direito, quem faz Biologia não tem, quem faz História não tem, porque as pessoas têm a visão equivocada de que só precisa estudar empreendedorismo quem faz administração. Aí o advogado não precisa empreender, aí o médico não precisa empreender, o dentista não precisa. Aí o odontólogo se forma, vai abrir um consultório, não sabe contratar, não sabe fazer fluxo de caixa, não sabe... Sim. Todo mundo precisa empreender. Ah, mas eu não quero abrir uma empresa. Cara, mas pelo menos para empreender na tua vida, né? Para desenvolver essas características empreendedoras na tua vida. E você que trabalha numa empresa, tu pode empreender dentro da tua empresa também. Sensacional! Olhar o problema, incrível, pensar em alternativas. Isso. Então, eu vejo que a gente tem mudado agora, tem as alterações aí nas grades do ensino médio para olhar mais para o empreendedorismo. Na nossa região aqui, mobilizados pelo projeto do Polo de Inovação, há 10 anos a gente faz capacitação de inovação e empreendedorismo nas escolas, em 24 municípios. E a gente já vem colhendo alguns frutos. A gente teve um empreendedor num projeto nosso em Campos Novos de 16 anos que abriu um e-commerce de camiseta. Agora ele está na universidade, já está no quarto empreendimento dele. Então, assim... Ah, que legal, cara. É isso, uma sementinha que você planta. Então, o empreendedorismo é para todo mundo, né? Os meus estudantes no Direito, eles falam assim, prof, o que eu quero mesmo é fazer esse curso e passar num concurso e ganhar 30 mil por mês e nunca mais me incomodar. Cara, o empreendedor não tem limite de receita. Você pode ganhar 100 por mês, 50, o céu é o limite, vai depender de ti. Não precisa... sem demérito para quem quer fazer concurso, mas assim, não é só isso, né? Tem muitas opções e você tem que estar aberto para explorar essas outras opções. Então, acho que um dos aspectos é esse, assim, a cultura para o empreendedorismo e para a inovação. Na nossa região a gente vem trabalhando nisso e tem uma coisa que eu não sei se você sabe, mas tem dinheiro para quem quer inovar e quem quer empreender. Tem dinheiro, inclusive no município de Joaçaba. O município de Joaçaba... Conta-nos mais sobre. O município de Joaçaba tem todo um arcabouço para estimular a inovação e empreendedorismo aqui. Aprovou a Zona Franca de Inovação, uma lei de inovação e um programa chamado Programa Contribuinte Incentivador, que está no seu primeiro ano, já selecionou 4 projetos e vai aportar nesses 4 projetos R$40 mil de subvenção em cada um para desenvolvimento desses empreendimentos. Que da hora, meu, não sabia disso. Não sabe o que estão... Curadoria de vocês está errada. Curadoria de informação tem que ser trabalhada de Como é que você faz? O edital é lançado pelo município de Joaçaba, tem que estar atento, podem me pedir que eu passe as informações. Chama Programa Contribuinte Incentivador.
O valor de referência é um valor medido pelo IPTU. Então, 20% do IPTU, eu que sou pagadora de IPTU no município de Joaçaba, eu posso destinar do IPTU que eu pago até 20% para que esse valor, não vai sair necessariamente desse dinheiro do IPTU, mas que esse percentual seja encaminhado para esse montante que vai apoiar projetos inovadores. Então, a gente tem um valor no orçamento do município. Uma vez que os projetos eles passam pelo Conselho de Inovação do município, né, Conselho de Desenvolvimento e Inovação, os conselheiros analisam, vê se o projeto atende os requisitos. Tem uma regra. Tem um edital, tem regras objetivas de seleção. Mas, sendo selecionado e aprovado, R$40 mil de aporte financeiro. Precisa devolver? Não. Precisa aplicar no seu negócio, na sua empresa. Que legal, cara. É top, gente. Eu queria aqui dar parabéns à administração pública municipal. Realmente. Porque, independente de partido, que eu nem sei que partido que é, mas enfim, baita iniciativa. Aí você vê a mobilização do poder público querendo o desenvolvimento da região. E só quem já abriu uma empresa, já tentou empreender, sabe o quanto qualquer valor é importante para você dar o primeiro passo, fazer as coisas acontecerem, fazer um estudo de Gente, e até R$40 mil, Pô, é um baita do valor. Não é qualquer coisa, né? Então fica a dica aí para quem tem um projeto para inovar. Tem muitas oportunidades disponíveis. Se você está nos ouvindo e pensa, eu até tenho uma ideia de negócio, mas não sei nem por onde começar. Nós temos aqui no Polo de Inovação em parceria com a Unesc, por exemplo, um projeto de pré-incubação em parceria com o Sebrae, programa Nascer e FAPESC, que mentora de graça durante 6 meses quem tiver uma ideia de negócio para desenvolver a ideia. Que massa. Cara, não tem limite e não tem desculpa, sabe? Qualquer desculpa, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Não tem desculpa. Você tem ajuda, pode conseguir recursos com bons projetos, então assim, só vir. Cara, e não é 6 meses aqui só, é 6 meses de auxílio dos profissionais top na área. Assessoria jurídica. Tudo. Vai contar com o time de mentores da UNOESC, do Polo, de outras instituições, porque o Polo de Inovação não é da UNOESC, né? A gente tem IFC, a gente tem Senai, a gente tem Senac. Todas as instituições são articuladas, todas com o mesmo objetivo, fazer essa região bombar. Eu tô cansada de ouvir na universidade que os estudantes querem formar e ir embora daqui. E vazar daqui. Não, tem que ficar, galera. Fazer esse lugar aqui um lugar mais incrível ainda de se morar, viver, ganhar bem, ter lazer. E eu acho que a nossa região, ela é muito promissora. Eu acho que ela pode alcançar coisas enormes e acredito muito que o Polo de Inovação vai ajudar muito nisso. Assim, tudo, no fim das contas, se resume às pessoas, né? Tudo se resume às pessoas. Então, e eu super concordo contigo. A gente tem um grupo de talentos nessa cidade, nessa região, que são realmente impressionantes. Só que essas pessoas têm que querer ficar aqui. Para querer ficar aqui, eu tenho que ter um lugar massa. Porque eu tenho família, eu quero ter um parque para ir no final de semana, eu quero ter condição de mobilidade, eu quero ter segurança, eu quero ter uma boa escola, uma boa universidade, eu quero ter um cinema, eu quero ter áreas de lazer, sabe? Então, assim... Qualidade de vida. É o mínimo, né? É o mínimo. Só que se todo mundo esvaziar, a gente tem que ficar e fazer esse negócio crescer. Vamos fazer nossa região bombar. Exato. Já tá bombando, mas vamos fazer ela... Mais ainda, né? Ela ser uma referência, né? Falando em referência, Jéssica, a gente já tá em quase 1 hora, mas eu queria pedir pra ti, como você se sente, Polo Inovação, professora da UNOESC, já foi coordenadora da UNOESC, né? Fui diretora de pesquisa, pós-graduação e extensão e agora eu coordeno a Agência de Inovação e Relações Institucionais. E advogada... Comecei como secretária. Lá em 1900 e bolinha, mais ou menos. E eu queria saber como você se sente sendo... Você é uma mulher referência, eu queria saber como você se sente sendo essa mulher referência e qual que você acha a importância do seu papel, assim, na sociedade? Querendo ou não, você é uma referência para a sociedade, né? Essa tá difícil. Eu fico lisonjeada pelo comentário. Não sei se me vejo assim como uma referência, mas eu acho que eu tenho uma trajetória legal, como várias pessoas, várias mulheres têm
nessa cidade, nessa região, né, de ter podido começar muito jovem, trabalhar aqui na UNOES como secretária, fazer meu curso superior, ter tido todo o apoio que eu tive aqui para minha formação, constituir minha família. E eu não sei, assim, eu trabalho incessantemente para ser uma boa pessoa todos os dias, assim, mais do que ser uma boa profissional, que é óbvio que eu quero ser isso, tudo para isso. Mas eu tenho uma preocupação muito grande de, uma referência acima do bem e do mal, não. Eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ser um bom exemplo para os meus filhos. Eu quero que eles olhem para mim e digam assim, cara, a minha mãe é muito legal. Sabe? É isso que eu espero. E se cada um fizer um pouquinho, né, a gente vai ter um movimento de pessoas legais por aí. Legal. E certamente você não é referência só para os seus filhos, tem muita pessoa que eu, por exemplo... Obrigada. Olha, admira e se espelha também, né? Obrigada. Mas assim, eu queria saber, você, em tudo isso que você fez, você teve alguma dificuldade em ser mulher, alguma coisa assim? Gente, eu vendi o almoço para pagar a janta, se é isso que tu quer saber. Cara, eu comecei aqui na universidade, quando eu consegui um emprego na universidade, foi uma época bem difícil, assim, meu pai estava desempregado, então eu precisava do emprego para ajudar em casa, eu estudava à noite, trabalhava durante todo o dia. E eu não tinha carro. E eu lembro que eu estava terminando um cursinho no CCA. Eu nunca deixei de estudar inglês, uma coisa que foi bem importante para minha formação. Legal. E eu lembro que eu trabalhava até às 5 e tinha aula às 7. E não tinha carro, não tinha grana para ficar descendo de ônibus. Eu descia a pé da universidade às 5, ia para aula de inglês às 5h30, acabava às 7 horas, subia a pé e vinha para aula. Fiz isso durante, 5 anos e meio. E aí acabava a aula às 10h30 e ia pra academia, porque também não dá pra embarangar, né? Tem que pensar na saúde mental. E depois que eu acabei, eu engatei da minha graduação uma especialização e depois outra especialização e engravidei da Isadora. E quando eu engravidei da Isadora, eu passei no mestrado em Florianópolis. E a Isadora tinha 2 anos. E o que eu mais escutava das pessoas era: sério? Tu vai pra Florianópolis fazer mestrado? Com a filha pequena, mas tu vai de ônibus, vai sair de noite de ônibus, estudar durante o dia e voltar. Meu Deus, tu não tem medo? Meu Deus, pra que isso? Pra quê? E eu fiz 1 ano e 4 meses. Durante todas as semanas, eu saía daqui depois da minha aula, terça-noite, viajava a noite toda, estudava no mestrado, quarta, manhã, tarde e noite, pegava o ônibus das 11, chegava às 8 da manhã, tomava banho e vinha trabalhar. 1 ano e 4 meses eu fiz isso. Massa. Então, assim... Não tem almoço grátis, galera. Se alguém ganha almoço grátis, por favor, me avisa, me passa um WhatsApp aqui, me diz como. Mas não tem. Tudo é esforço, entendeu? É um esforço constante para ser uma boa profissional, para ser uma boa mãe. Cara, eu fiz até esses dias atrás um curso de maternidade, Liz, porque eu queria ser uma boa mãe. Quero ainda. A todo tempo eu tô querendo ser terapia em dia, Manu, amo você. Então, assim, tem muitas coisas que eu faço que dependem de tempo, de dinheiro, de investimento, de esforço, né? Ou vocês acham que eu amo acordar às 6 da manhã para ir correr? Cara, eu também gosto de dormir, mas eu pensei, é o único horário que eu vou ter. E essa corrida vai fazer o meu dia render mais, eu vou estar mais ativa, vou fazer bem para minha mente, para o meu corpo. Então, assim, tudo é esforço, entendeu? É ser adulto e você, eu quero isso, bora ir atrás disso. Bater no peito e falar, eu preciso fazer porque se eu não fazer, ninguém vai fazer por mim. Eu acho legal cada vez mais as pessoas pensarem nesse mindset para colocar no todo dia. Pô, eu vou ter que autorresponsabilidade, né? Cara, vou ter que fazer. Bora parar de cuidar, de culpar o pai, a mãe e o amiguinho, né? Cada um cuidando da sua vida e tudo dá certo. Eu mesmo tenho que voltar a fazer alguma coisa que não é, se eu vou ter que ver alguma pós-graduação aí, porque para ficar parado não dá, né? O conhecimento, ele tá sempre mudando, ainda mais hoje em dia que tá sempre mudando e você tem que sempre ir atrás dele e querer evoluir. E assim, estudar coisas diferentes da tua área. Sabe? Abrir, eu acho que o meu sair da área eminentemente jurídica e fazer o mestrado que eu fiz na UFSC em Engenharia e Gestão do Conhecimento, pensa, tu chegar lá no meio, a única advogada, um monte de engenheiro, um monte de psicólogo, um monte de administrador, eu falei, meu Deus, estou perdida aqui. Aleatório, né? Cara, isso assim, faz a tua cabeça, assim, como diz o meu filho Vinícius, foi isso, entendeu? Uhum. Meu Deus, que mundo é esse? E existe um outro mundo além daquele que a gente estuda linearmente, né? A gente precisa estar atento a isso. E isso te ajudou a estar no meio da inovação, porque você hoje tem uma forma de pensar que
se você tivesse só no direito, tu não teria, de repente, né? Seria mais limitado. Eu tenho muitos colegas advogados que são muito inovadores, empenhados, antenados, atentos, os meus sócios especialmente, mas tem muitas pessoas que eu admiro e é bem capaz, e é bem possível, né? Eu vejo os estudantes saindo com uma outra formação também do curso de Direito, e é o mínimo, né? Quem quiser sobreviver no mundo hoje tem que poder circular, tem que poder entender o cenário, tem que poder saber o que está acontecendo. Com humildade, né? Com humildade. Eu canso de dizer assim, cara, falando sobre um tema diferente, eu nunca ouvi falar disso, não sei, me explica o que é, mora onde, come o que, né? Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Tem humildade. Que bom, né? Graças a Deus, né? Eu não sei, pra gente ter papo, né? Com os crushes. Não, cara, legal. Jéssica, a gente já tem aí uma hora de podcast, quase. E vocês que lutem para ouvir tudo, né? A gente falou hoje sobre inovação, LGPD. Sobre direito. Então... LGPD, pessoal, não vamos errar a sigla, por favor, né? Não é LGTV, não é LGBT, tá? É LGPD. Não confundam. É Lei Geral de Proteção de Dados. Na dúvida, fala por extenso. E na próxima, a gente vai falar a gente pode falar sobre trilha, fazer um podcast só de trilha. Inclusive, tem uma pessoa que eu vou convidar, Expedicionários lá do... Renan. Gente, vou falar, o Expedicionários é um projeto pré-incubado nosso da Unesc. Renan Hermes, maravilhoso, sigam. E tem um outro trilheiro maravilhoso que é o Rodrigo da Rios e Trilhas. Gente, vocês não têm noção o que é a região que vocês moram, quanto lugar massa, legal pra trilhar, pra fazer rapel, pra pedalar, pra caminhar, ver tucano, furtar bergamota no meio da rua. Gente, vocês precisam conhecer e valorizar o que a gente tem aqui. E esses dois empreendedores fazem isso muito, muito bem. Eu vou deixar no card do YouTube embaixo o Instagram deles. Show. Renan, inclusive, te convido para vir para cá. Quero fazer uma entrevista bem bacana contigo. Maravilhoso, A Jéssica adoro. vai vir para ficar comentando sobre trilhas daí. Renan, maravilhoso. Legal, Jéssica. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu adorei esse bate-papo, é muito bom sempre falar contigo. E a porta do podcast vai estar sempre aberta para você vir falar sobre direito, sobre o que você quiser. Então, muitíssimo obrigado, foi uma honra te receber aqui no podcast. Poxa, eu queria agradecer muito, muito, muito. Eu fiquei bem feliz pelo convite, todo mundo sabe que eu adoro falar, adoro, né, participar desse tipo de situação. Agradeço muito, fiquei feliz, lisonjeada. E quero te parabenizar de público pela tua iniciativa, dizer que eu fiquei muitíssimo orgulhosa quando eu escutei o primeiro Oeste Podcast. É um podcast de conteúdo relevante para valorizar os empreendimentos, a inovação, tudo que acontece aqui no Oeste e quem sabe daqui a pouco no Oeste do mundo. E que você persista, que você é um empreendedor de mão cheia, né? Muito, muito orgulho de ter jovens tão para frentex aqui. Legal. Então, parabéns pela iniciativa. Me convide que eu venho sempre. Escolhe o assunto pelas aí palavras. Que eu estudo. Fechou. Mas em relação a isso do Oeste, a gente tava conversando, né, cara? Não limita porque, cara, se a gente for fazer só dos empreendedores aqui da nossa região, você vai ter programa para 2 anos. 1 milhão de podcasts. Tem muita coisa legal aqui, galera. Eu acho que a gente tem que valorizar muito isso. Valorizar a região, valorizar os empreendedores. Valorizar as pessoas, cara, ser feliz onde a gente está, porque, olha, e eu posso falar, porque eu já fui pra Índia, já fui pra Estados Unidos, já fui pra Inglaterra, já fui pra Barcelona, onde vocês imaginam, eu já fucei por aí. Tudo se resume às pessoas, em qualquer lugar do mundo. E aqui as pessoas são incríveis. As melhores. Galera, muito obrigado pela audiência e até o próximo Oeste Podcast. Valeu, pessoal. Tamo junto. Beijo. Obrigada.